Eu posso perceber em alguns pulsos carotídeos algumas características adicionais. Existem pulsos que, palpados cuidadosamente, se revelam um duplo pico. Esse pulso é visto em dupla lesão aórtica ou na cardiomiopatia hipertrófica. Eu posso perceber em pacientes que têm obstrução do trato de saída da aorta ainda um pulso que, ao invés de ter uma curva normal, suspender normalmente, ter uma amplitude normal, eleva-se com grande lentidão e com grande demora. São os pulsos chamados tardos, que são atrasados, e pardos, que são baixos. Pulsos martelo d'água, finos, arrítmicos, e o pulso tardos e pardos são os que eu consigo avaliar sem a utilização de instrumentos. Após a medida do pulso, procedemos à medida da pressão arterial. Os fatores determinantes da pressão devem ser compreendidos. A pressão sistólica é função do débito cardíaco. Ele pode ser influenciado por algumas doenças extracardíacas, como hipertiroidismo, anemia, um grupo de doenças chamadas síndromes hipercinéticas. E a pressão diastólica é função da resistência vascular periférica, que também pode ser acometida por problemas de temperatura ambiente, não só com problemas cardíacos, como situações em que o débito diminuído promove uma vasoconstrição periférica, quanto nos pacientes que têm influência externa, como frio, por exemplo, do ambiente, ou ansiedade. Um outro fator a ser considerado é a viscosidade do sangue. Esse fator, entretanto, não consegue influenciar diretamente nem a pressão sistólica nem a pressão diastólica. O que a gente sabe é que a viscosidade do sangue diminui o fluxo, dificultando a velocidade do sangue em vasos de menor calibre. Devemos considerar, nessa medida, fatores que possam influenciar essas variáveis, como o uso de cafeína, de vasoconstritores nasais, colírios, medicação, temperatura ambiente, o grau de ansiedade, o grau de anemia, enfim, muitas coisas que devem ser levadas em conta, o grau de estresse, o paciente deve ser deixado num certo grau de conforto e repouso para que a medida seja repetida, uma vez que a gente sabe que existe uma hipertensão denominada do jaleco branco, onde a simples presença do médico ao lado do paciente cria um estado de ansiedade, promovendo a hipertensão arterial por aumento do débito cardíaco, secundário à liberação de catecolaminas pelo estresse. A escolha do aparelho de pressão é fundamental para uma correta medida da pressão arterial. Cada diâmetro de braço requer um aparelho de medida correspondente. A primeira preocupação é que o aparelho deva ter 1,5 diâmetro em relação à medida do braço a ser avaliado. A pressão arterial é tida como correta quando esta seta do aparelho de pressão, depois de envolver o braço, fica apontada entre esta média de confiança. Ou seja, um aparelho com um braço muito fino, onde a seta fique fora da margem de confiança, ou um braço muito grande, onde a seta fique fora da margem, não dá uma confiabilidade da medida da pressão arterial. Para isso, nós dispomos de aparelhos de diferentes tamanhos, que devem ser obtidos e adaptados para cada paciente. A medida da pressão arterial é feita com a identificação do pulso braquial e inserção da metade da parte inflável do aparelho, normalmente assinalado por uma seta, sobre a artéria. Em seguida, procedemos à palpação do vaso e da medida palpatória da pressão arterial sistólica. No momento que o pulso desaparece, subimos uns 30 milímetros de mercúrio com uma deflação suave, onde procuramos identificar o momento que o pulso reaparece. A pressão sistólica consiste no momento em que o pulso arterial reaparece a palpação. Na pressão arterial avaliamos duas medidas.
a pressão sistólica, ou pressão máxima, e a pressão diastólica, ou pressão mínima. Essas pressões devem ser correlacionadas à doença do paciente, de forma que pressões afastadas ou divergentes têm causas diferentes de pressões aproximadas ou convergentes. É importante que nós saibamos que a pressão sistólica é proporcional ao débito cardíaco do coração, ficando diminuída em situações onde eu tenho insuficiência cardíaca, hipovolemia, derrame pericárdio, situações onde a hipocontratilidade predomina, como é o hipotireoidismo. E a pressão sistólica fica aumentada em situações onde eu tenho alto débito, chamamos síndromes hipercinéticas, como a febre, a anemia, hipertireoidismo, a gravidez e as fístulas arteriovenosas. A pressão diastólica, por outro lado, é mediada pela resistência vascular periférica. Toda vez que a resistência vascular periférica está aumentada, aumenta a pressão diastólica. Toda vez que essa resistência está diminuída, diminui. É importante conceituar a pressão arterial convergente e divergente. Apesar de a maioria dos livros determinar números fixos de diferença, essa medida correta é feita pela divisão da pressão sistólica por 2, somado de mais 10 ou mais 20. Então, a pressão diastólica, num paciente que tem 120 de sistólica, deve variar entre metade, 60, mais 10 ou 20, entre 70 e 80. Pressões convergentes, pela fisiopatologia, podemos entender baixo débito, diminuição do débito cardíaco, resposta baroreceptor, vasoconstrição periférica, vasoconstrição renal, aumento da pressão diastólica. Situações onde eu tenho alto débito, insuficiência aórtica, todas as fugas aórticas, não só a insuficiência aórtica, como a janela aórtica pulmonar e o canal arterial, onde a pressão da aorta não é contida e vaza ou pelo canal ou pela válvula insuficiente para dentro do ventrículo, baixando a resistência vascular periférica, que é a resistência final entre a válvula aórtica fechada e o sistema capilar do organismo. Situações onde eu tenho aumento do débito cardíaco, proporciona diminuição da resistência vascular periférica e, portanto, pressões divergentes. Pressão divergente encontramos todas as síndromes hipercinéticas de novo. Então, hipertensão sistólica, pressão divergente. Hipotensão, pressão convergente.